Pessoal, tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Aqui é Lázara. E como eu havia prometido para vocês, esse é o último vídeo, o terceiro vídeo trazendo mais 3 passos para andar em vitória no ano de 2023. Então, o meu sincero desejo e a minha oração é para que você viva um ano diferente, tenha uma vida diferente, adotando medidas diferentes, porque para a gente ter uma vida diferente, a gente tem que praticar coisas diferentes, nós temos que ter hábitos diferentes, nós temos que nos posicionar de uma forma diferente. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que para que nós vivamos de acordo com a palavra de Deus, perdoando, porque o perdão ele abre as portas, não tem o que dizer, é bíblico isso, porque a partir do momento em que eu perdoo, as coisas elas começam a ser liberadas para mim lá do céu. Então, para a gente perdoar, para adotar o perdão como um estilo de vida, o primeiro passo nesse dia é organizar os sentimentos. Nós precisamos fazer gestão de nossas emoções, se distanciar um pouco do problema e tentar organizar como se fosse um armário e colocar cada coisa em seu devido lugar. Quando a gente quer organizar o armário ali no nosso quarto, a gente coloca camisetas de um lado, a gente coloca calças de outro lado, a gente coloca meia nas gavetas, roupas íntimas a gente coloca nas gavetas, a gente organiza da melhor maneira. Porque quando a gente consegue organizar as coisas da melhor maneira, a gente tem uma visão privilegiada e assim também funciona com as emoções. Se eu consigo organizar as minhas emoções, eu consigo ter uma visão privilegiada em relação a elas. Eu consigo entender coisas que eu não entendia. Então, se está tudo muito bagunçado aí na sua mente, então você precisa se organizar. Você precisa fazer gestão de suas emoções. Eu conheço pessoas que estão sofrendo 40 anos, porque foi abusado quando tinha 9 anos, quando tinha 10 anos de idade. O abuso é uma coisa extremamente terrível, só que a gente precisa entender que aconteceu com uma criança de 9 anos que não podia fazer nada. E hoje o adulto já tem mais de 40 anos e esse adulto precisa abraçar essa criança que foi abusada e dar um novo sentido para a vida. Porque se eu continuar naquele sofrimento, se eu continuar naquela angústia, naquele ressentimento, eu vou levar isso para o caixão. Eu vou levar isso para sempre. E não pode, porque a palavra de Deus ela é muito clara, nós temos que perdoar, nós precisamos perdoar, é um mandamento bíblico, e se nós queremos andar em vitória, nós temos que andar em obediência à palavra de Deus. Primeiro passo, organize suas emoções. Saiba o que você está sentindo, entenda o que você está sentindo. Se for possível, anote. Eu estou sentindo raiva. Eu estou sentindo rancor. Eu estou sentindo angústia. Pergunte para você mesmo. Porque tem pessoas que estão se sentindo mal, emocionalmente falando, e nem sabe por quê. Gente, somos nós que estamos sentindo. Nós temos que saber. Está acontecendo dentro da gente. A gente tem que saber. É como se fosse uma casa. Se tem alguma coisa desorganizada, se está acontecendo um vazamento, se está tendo uma goteira, nós temos que saber. Porque se a gente não sabe, a gente não resolve. Nós temos que organizar a nossa casa. Nós precisamos nos organizar como se fôssemos uma casa. Você está entendendo? Nós temos que nos organizar. Para viver uma vida em vitória, nós temos que ser organizados de dentro para fora. Não tem jeito. Precisamos nos organizar. Dá trabalho? Assim como uma casa. No começo vai dar trabalho, porque afastar os móveis do lugar, arrumar as roupas no guarda-roupa, arrumar as coisas no armário, dá trabalho. Mas a partir do momento que você tem o hábito de organizar, cada dia vai ficando mais fácil. Identifique o seu sentimento no momento e procure resolver. Em relação a essa pessoa que eu conheço que foi abusada quando ela era criança e hoje ela já tem mais de 40 anos. O conselho que eu dei para ela: identifique o que você está sentindo no momento.
e chame o Espírito Santo para te ajudar. Converse com alguém. Anote no papel qual é esse sentimento, o que é esse sentimento, e trate e organize. Procure se organizar. E a partir do momento em que você se organizou, chamou o Espírito Santo para te ajudar, você vai ressignificar. Ressignificar é o passo 2. Lázaro, o que é ressignificar? Ressignificar é dar um novo sentido para algo. Ressignificar é transformar algo em algo bom. Algo que foi mal, você tenta transformar em algo que foi bom. Tem coisas que realmente foi muito ruim, é realmente muito difícil ressignificar algo que foi muito ruim. Mas a gente precisa, para a gente viver e andar em vitória, nós temos que ressignificar aquilo que foi mal. No caso de um abuso, você precisa entender que já passou. Você não está sendo abusado agora. A pessoa não está molestando você agora. Não tem ninguém fazendo nada com você no agora. Então a gente precisa viver no agora. Aconteceu há 40 anos atrás. Hoje ninguém vai fazer isso com você. Hoje ninguém vai fazer isso com aquela criança. Até porque aquela criança ela não existe mais. Essa criança ela se tornou um adulto. Você precisa abraçar no sentido de entender que já passou. Passou. E hoje você vive uma outra vida. E hoje você consegue fazer outras escolhas. E hoje você consegue se defender. Hoje você consegue fazer por você aquilo que você não podia fazer quando você era criança. Uma forma de ressignificar um abuso é você ajudar pessoas que foram abusadas. É você usar a área em que você foi ferida para ajudar alguém. Porque Deus tem dessas coisas. Ele usa a área em que nós mais fomos machucados para que nós abençoemos, para que nós venhamos a ajudar, para que nós venhamos cooperar com a vida de outras pessoas também. Você foi abusada na sua infância e hoje você já tem 40 anos. Tem tantas crianças, infelizmente, tem tantas crianças que estão sendo abusadas neste momento. E essas crianças talvez se tornem adultos e adolescentes que se ouviram o seu testemunho, que se ouviram uma palavra sua, elas vão se sentir encorajadas, elas vão se sentir melhor. Talvez você não queira falar com uma criança, ou falar com uma adolescente, ou com uma pessoa que foi abusada. Então ore por ela. Coloque o seu joelho no chão e fala: Pai, aconteceu comigo, mas eu te peço que essa criança seja protegida, que essa criança seja guardada, que não aconteça com ela o que aconteceu comigo. Então faça uma lista de orações e comece a orar pelas pessoas que passaram por aquilo que você passou. Comece a proteger essas pessoas em oração. Comece a adotar essas pessoas em oração. Ressignifique, dê um significado para isso. Porque ao invés de você ficar murmurando, lamentando, ficando angustiado com o que aconteceu no passado, assuma mais responsabilidades no agora, no hoje. Assuma pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que você passou. Em oração, em amor, em caridade, faça pelo outro aquilo que não puderam fazer por você e perdoe aquele que te feriu, perdoe aquele que te abusou. Perdoar, como eu já disse, não é esquecer, perdoar é resolver e tá tudo certo. Você não precisa ter amizade com a pessoa que te magoou, você não precisa sentar na mesma mesa, não, você não precisa. Enquanto você estiver ferido, você não precisa. Mas você precisa perdoar para andar em vitória. Não tem outro jeito. E ressignifique. O perdão é para você. Ressignificar é para você andar em obediência com a palavra de Deus, obedecendo os princípios de Deus e andando em vitória. Não dá mais para a gente continuar sofrendo por 40 anos a mais. Não. Vamos resolver esse ano, para que nós possamos andar em vitória. Para essa culpa, para essa angústia, é o terceiro passo. Nós temos que nos perdoar. E nós não podemos, de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, perder um erro. Como assim, Lázaro? Eu não posso perder um erro? Não perca um erro. Aprenda com ele. Aprenda com o seu erro. Se você se culpou, se você está se sentindo mal por algo que fizeram com você,
Isso é um erro. Aprenda com esse erro. Você não teve culpa com o que fizeram com você, mas você tem responsabilidade como você se sente. A forma como você se sente é responsabilidade sua. Porque ninguém tem o poder de entrar dentro de você e bagunçar nada. As pessoas, elas fazem as coisas do lado de fora. É você que coloca para dentro. Deixa eu te dar um exemplo. Eu comecei a trabalhar no local e eu comecei a sofrer uma perseguição, uma atrás da outra. Pessoas me humilhando, me maltratando, e aquilo ali estava me deixando louca. Eu falo, meu Deus, na época eu falei, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? E eu comecei a me sentir culpada. A pessoa me maltratando, me acusando, e eu comecei a me sentir muito culpada. Mas não, as pessoas, elas fazem uma bagunça toda do lado de fora. O inimigo usa pessoas para fazer uma bagunça do lado de fora, com a intenção da gente pegar toda essa bagunça e colocar dentro da gente. Não desperdice o seu erro. Se você errou se culpando, se você errou pegando as coisas do lado de fora e colocando aqui dentro de você, aprenda com esse erro, aprenda com todos os erros. A gente sempre vai errar nessa caminhada rumo a Cristo. A gente sempre vai errar, mas no momento em que você errar, aprenda com o seu erro. O erro, ele foi feito para a gente aprender com ele. Então não se sinta culpado. Não pense que a culpa foi sua. Não. Aprenda a viver. Aprenda a perdoar, aprenda a andar em vitória. A palavra de Deus diz que o povo sofre por falta de entendimento. A palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. E a palavra de Deus, ela é poderosa, cheia de verdade que nos liberta. Cristo é a verdade que nos liberta. Então o que eu estou trazendo para você aqui nesse dia são verdades que libertam, são verdades que estão me ajudando a andar em vitória e vão te ajudar a andar em vitória também. Então, queridos, não se culpe. Cada erro que você tiver, use esse erro como aprendizado. Porque se você colocou a mão no fogo e se queimou uma vez, você não vai fazer isso de novo. Se colocou a mão perto de uma tomada e tomou choque, não faça isso de novo. Todos os dias eu aprendo com os meus erros. Todos os dias eu aprendo até chegar na perfeição, que é Cristo. Então, nessa caminhada aqui nessa terra, nós vamos tropeçar, assim como Pedro. Pedro tropeçou, Pedro caiu, mas a palavra de Deus nos conta que este homem cresceu. E foi crescendo, foi ganhando almas, foi se tornando uma pessoa diferente. A palavra de Deus também nos fala de apóstolo Paulo, que cometeu crimes, que perseguiu, que maltratou, que era um perseguidor de Cristo, mas ele teve um encontro com Cristo e ele mudou. Então entenda que a gente não precisa permanecer no erro, a gente pode mudar. A partir do momento em que a gente aprende, a gente está capacitado a mudar. Então, queridos, em nome de Jesus, aplique essas coisas em sua vida. Aplique essas coisas em sua vida, assim como eu também estou aplicando. Ande em vitória, porque não dá mais para esperar, não dá mais para passar mais um ano na mesma situação, na mesma circunstância, vivendo as mesmas coisas. Quer andar em vitória? O caminho é o perdão. O caminho é ressignificar. O caminho é fazer gestão das emoções. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, assista os outros vídeos. Este é o último. Eu oro por você, agradeço por ter assistido até o final. Agradeço, glorifico a Deus pela sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe com mais alguém. A nossa família aqui do canal Lázara JC está crescendo, então vem fazer parte dessa família também. Chame mais alguém para que nós possamos crescer cada vez mais em sabedoria, em conhecimento acerca das coisas de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.